Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quinta-feira nós vamos analisar a contratação de Juan Felipe Aguirre pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo zagueiro do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo as informações do jornalista argentino Uriel Hugt, o Atlético Paranaense chegou a um acordo para contratar o zagueiro colombiano Juan Felipe Aguirre, jogador do Atlético Nacional, onde tinha contrato ou tem contrato até 31 de junho de 2025, o defensor negocia a rescisão antecipada do seu contrato com o clube colombiano e deve reforçar o Atlético de graça no segundo semestre de 2025. E para que nós possamos entender quem é Juan Felipe Aguirre, principalmente o que esperar dele com a camisa do Furacão, nós vamos dar uma olhada nos números do defensor e eu vou trazer também uma pequena análise em vídeo para destacar as qualidades, as características e também as fragilidades do jogador colombiano. Então aguardem só um minutinho que a gente já volta. Chegando então com a nossa primeira arte na tela, pessoal, para responder a pergunta quem é Juan Felipe Aguirre? E Juan Felipe Aguirre, no caso, é um zagueiro colombiano que tem o pé direito como sendo o pé dominante, de 1,86 m de altura e que completará 29 anos de idade no próximo dia 29 de agosto. Ele foi formado pelas categorias de base do Leones, no futebol da Colômbia. Na sequência, ele deixa o futebol colombiano em janeiro de 2019 para defender o Celaya, no futebol do México. Em abril de 2021, ele passa rapidamente pelo futebol do Uruguai, defendendo o Montevideo e o Wanderers, e depois de se destacar no futebol uruguaio nas temporadas 21 e 22, é contratado em definitivo pelo Atlético Nacional em janeiro de 2023. E para nós podermos entender o desempenho recente do Juan Felipe Aguirre pelo Atlético Nacional, nós vamos dar uma olhada nos números do defensor colombiano na primeira apertura, a primeira divisão do futebol colombiano no primeiro semestre de 2025, e estabelecidos, discriminados os números do Aguirre, nós vamos compará-lo com os líderes de cada quesito, tanto na primeira apertura, no futebol da Colômbia, de onde ele vem, quanto na Série B do Campeonato Brasileiro. E na primeira apertura em 2025, o Aguirre disputou 8 partidas, sendo titular em 6 delas e somou 554 minutos no gramado. Ou seja, ele passou em média 69 minutos em campo para cada vez que foi acionado pelo seu treinador. E não se preocupem com esse baixo número, tá? O Aguirre não é propriamente um reserva do Atlético Nacional. O que acontece é que o Aguirre, que chegou a ser capitão do Atlético Nacional em um determinado período recente, ele acabou perdendo espaço nos últimos meses para um jovem defensor chamado Juan José Arias, que hoje faz dupla de zagueiros com o William Tecídio, que é um jogador veterano no futebol da Colômbia e que eu acredito que provavelmente seja o melhor defensor colombiano atuando no país. Então o Aguirre perdeu espaço recentemente, não significa que ele nunca foi um jogador importante. Nesses 8 jogos ele não marcou gols, ele não distribuiu assistências e nem criou grandes chances, o que não é uma grande preocupação, porque em última instância nós estamos falando de um zagueiro que nem jogou tanto assim como vocês podem perceber. E agora nós chegamos num ponto importante, porque aqui nós temos os números do Juan Felipe Aguirre com a posse de bola, e vocês vão perceber que ele é bastante competente nesse aspecto, o que representaria para o Atlético Paranaense um ganho bastante significativo caso ele assuma, como se imagina que ele assumirá, a titularidade no lado direito da dupla de zagueiros no lugar do Abraão, que é um zagueiro bastante limitado nesse aspecto. Então, em termos de ações com bola, o Juan Felipe Aguirre completou 56,86 ações para cada período de 90 minutos. E eu estou destacando isso justamente para poder esclarecer para vocês que vocês não precisam se preocupar com o fato de que o Aguirre jogou pouco para nossa comparação, porque todos os números que estão na sua tela agora estão indexados para o desempenho do jogador para cada período de 90 minutos passados no gramado. Então é uma comparação bastante equilibrada. Em termos de passes completados e passes completados no campo de defesa, vocês vão perceber que o Aguirre ele fica em quinto colocado entre zagueiros do futebol colombiano em número de passes completados por 90 minutos e é o quarto zagueiro do futebol da Colômbia com mais passes completados no campo de defesa por 90 minutos,
ambos com um número de precisão, um índice de precisão bastante interessante, acima de 88%. Eu destaco também o número de passes tensos, que grosseiramente a gente poderia traduzir como sendo passes sobre pressão, porque o Aguirre, que joga no Atlético Nacional, que é um dos clubes que mais mantém a posse de bola, na realidade, na primeira apertura, foi o clube colombiano que mais manteve posse de bola em média, completa 1.1 passe sob pressão por 90 minutos, com um índice de precisão bastante interessante de 56%. É um jogador que consegue solucionar situações de pressão e encontrar maneiras de progredir no gramado. Em termos de lançamentos longos, ele pode não ser um dos líderes do futebol colombiano no quesito, não são tantos assim para cada período de 90 minutos, mas vocês vão perceber que não é um número desprezível, 3.74 é um número bastante aceitável de lançamentos longos completados por 90 minutos para um zagueiro, e o índice de precisão de 65% também é bastante interessante. Em termos de passes decisivos, eu coloquei isso aqui mais como uma curiosidade como qualquer outra coisa, o Aguirre é o 8º zagueiro do futebol colombiano que mais cede passes decisivos por partida, que são passes que geram finalizações para os seus companheiros. E um número bastante interessante é que é um jogador que não tem como hábito perder muitas posses de bola. O índice de 6 perdas de posse de bola por 90 minutos, ele é bastante comum, bastante aceitável. Prova disso é que 32 zagueiros do futebol colombiano perdem mais vezes a posse de bola no período de 90 minutos do que o Aguirre, e que ele passa muito distante dos líderes de cada quesito em ambos os campeonatos, tanto na primeira apertura lá na Colômbia, quanto na Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro que mais perde posses de bola perde acima de 12. Então, realmente, o Aguirre deve representar um ganho bastante importante para o Atlético na saída de bola. É um jogador bastante competente nesse quesito. Porém, nem tudo são flores na vida do Atlético Paranaense. Aqui a gente começa a encontrar números que me preocupam e que vão ser objeto de uma análise um pouquinho mais audiovisual, digamos assim, daqui a pouquinho, porque o Juan Felipe Aguirre ele não fica nem entre os 50 primeiros zagueiros do futebol colombiano em desarmes, em interceptações e em duelos terrestres vencidos. Apesar de ser um jogador com bastante experiência, não consegue recuperar muitas posses de bola, e o mesmo pode ser dito em relação à sua capacidade de rebater bolas cruzadas ou cruzamentos rasteiros. O número de 3.04 coloca o Juan Felipe Aguirre como o 44º zagueiro no futebol da Colômbia nesse quesito. Então não é um jogador de somar muitos números defensivos. Isso seria uma grande preocupação, evidentemente, mas a gente tem pontos positivos. Por exemplo, o Juan Felipe Aguirre é um zagueiro de não sofrer dribles, e é não sofrer mesmo, um total de 0. Na comparação com os zagueiros do futebol da Colômbia e do futebol brasileiro, que vão sofrer em média 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 dribles por 90 minutos, o Aguirre não é um jogador de ser superado com tanta tranquilidade. E agora a gente vai para uma análise de vídeo para eu tentar explicar para vocês o que o Aguirre fez de bom ao longo do tempo, que chegou a transformá-lo em capitão do Atlético Nacional, em um jogador importante do futebol colombiano, e por que é que ele não consegue acumular bons números. Então vamos lá para uma rápida análise de vídeo, pessoal, é rapidinha mesmo, é 1 minuto e 30 segundos o vídeo que eu preparei, então pausando e comentando vai demorar aí 2 para 3 minutinhos para poder mostrar para vocês as características, as qualidades e as fragilidades do Juan Felipe Aguirre enquanto zagueiro. E no nosso primeiro lance, a gente tem o Deportivo Pereira, lá no futebol colombiano, partindo para o campo de ataque, e a gente vai tentar a partir desse lance, entender o que é o Aguirre. Porque ele é um jogador, um zagueiro, não é de muita mobilidade, de explosão e velocidade. E o que ele desenvolveu ao longo da carreira para tentar compensar essa falta de ferramentas físicas? Ele é um zagueiro de bom posicionamento nos seus melhores momentos, de uma boa leitura de jogo. Então ele vai aproveitar esse entendimento dele do que está acontecendo ao seu redor para se antecipar e cortar passes, rebater passes, como vai acontecer nesse lance. Ele já de frente para o lance, entendendo as intenções do atacante, vai fazer o corte do que seria um passe em profundidade que poderia se tornar perigoso. Inclusive eu vou deixar esse lance rolar, deixei ele separado completo, porque no final a gente tem um gol do Kevin Viveiros, que também vai ser reforço do Atlético. Acho que a grande maioria já deve ter visto esse gol, mas não custa deixar aí, pelo menos para dar uma animada. Aqui uma situação bem parecida, Libertadores da América, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai na Colômbia, lateral cobrado pelo lado esquerdo,
e o Juan Felipe Aguirre no miolo da defesa, ali próximo da pequena área, com o seu atacante, o jogador que está sob os seus cuidados, vai perceber a movimentação do atacante uruguaio em direção à linha de fundo, vai procurar a primeira trave e vai conseguir um corte simples, mostrando a questão que eu disse do posicionamento do jogador. Aqui a gente tem os Independente Santa Fé avançando pelo lado esquerdo. E por que é que eu escolhi esse lance para ilustrar para vocês uma coisa importante? O Aguirre não é um jogador de muito enfrentamento físico. Então, mesmo numa situação dessa de 1 contra 1, é um jogador que vai aguardar ao máximo, evitar ao máximo precisar partir para um bote, para um desarme, para uma situação dessa natureza, porque o Aguirre não tendo a velocidade para se recuperar, se ele for superado pelo atacante adversário, a tendência é que gere-se uma situação muito perigosa. E aqui o Aguirre, percebendo que ele não poderia dar esse bote e percebendo que o espaço de maior perigo era o espaço em direção à linha de fundo, onde ele não teria assistência, não teria cobertura caso ele fosse superado pelo atacante, o que ele vai fazer? Ele vai perfilar o corpo de uma maneira onde ele consegue ter maior explosão e maior velocidade muito rapidamente em direção à linha de fundo, evitando ou induzindo o atacante adversário, independente do Santa Fé, a procurar a região central do gramado, de onde ele tem o apoio do William Tecídio e do lateral esquerdo, Camilo Cândido, para poder bloquear a jogada ofensiva da equipe adversária. Então vocês vão perceber que o atacante do Santa Fé vai ser induzido pelo Aguirre, vai trazer a bola para dentro e vai fazer um cruzamento. A grande questão é que na sequência a gente vai ter um lance de perigo, não gerado pelo Aguirre, mas teremos aí um lance de perigo. Por fim, aqui a gente vai ter mais um lance mostrando essa situação que eu mencionei, de que é um jogador lento e que não pode se dar ao luxo de alguns movimentos. Então ele vai perceber nessa transição do Nacional do Uruguai, também na Copa Libertadores da América, que ele tem um jogador lá no lado esquerdo do ataque do Nacional, que ele não pode partir para encurtar essa distância em relação ao jogador uruguaio, então ele vai ficar, entre aspas, a meio caminho, tanto numa posição onde ele tanto pode se prontificar a encurtar em relação ao atacante que conduz a bola, caso ele parta para uma definição, para uma finalização, uma situação nesse sentido, quanto ele pode rapidamente se deslocar em direção ao lado direito da defesa, caso o atacante, o condutor da bola, execute o passe, que é o que vai acontecer. E aqui o Aguirre vai fechar o ângulo do chute, o atacante vai dar uma finalização sem grandes perigos. E aqui, por último, aqui é para vocês entenderem o que não pode acontecer com o Aguirre no Atlético de jeito nenhum. Porque aqui a gente tem uma transição do Santa Fé, a mesma partida que foi mostrada anteriormente, onde gera-se uma situação de transição para o adversário com espaço para correr. O Aguirre fica numa situação de 2 contra 1, então em desvantagem numérica. O atacante que ele vai ter que acompanhar na sequência tem vantagem cinética sobre ele, porque ele já vem avançando a toda velocidade, né? O zagueiro vai demorar para acelerar. E no final das contas existe ainda uma vantagem física pela velocidade do atacante, muito superior à do Aguirre, que não vai conseguir se recuperar. Então a mensagem desse vídeo, ou a mensagem desse último lance, talvez seja a mais importante dessa nossa análise, é o Aguirre não pode ser colocado em situações de correr para trás muito rapidamente. Se você vê o Aguirre correndo em direção à própria meta a toda velocidade, é porque alguma coisa ruim já aconteceu e a tendência, inclusive, é que piore. Então vamos avançar aí para verificar como é que continua essa jogada. O Aguirre vai ser facilmente superado em velocidade, vai gerar um cruzamento perigoso, mas que não termina em gol. Eu vou fazer um corte já, na realidade eu fiz o corte desse lance para que ele não terminasse, porque ele era um lance mais longo, mas ele termina com uma finalização para fora, então não é um lance que tenha terminado num gol da equipe adversária. Então você deve estar se perguntando, depois disso tudo, depois de números, depois de análise de vídeo, se o Atlético fez ou não uma boa contratação. E a melhor resposta que eu tenho para você é depende. Porque toda a viabilidade do Juan Felipe Aguirre como zagueiro na Série B do Campeonato Brasileiro vai depender da capacidade de adaptação mental dele. Por que eu digo isso? Porque o Aguirre é um zagueiro que depende muito dessa leitura de jogo, desse entendimento de tudo que acontece ao seu redor para poder se antecipar e compensar essa falta de velocidade, essa falta de mobilidade. Só que o futebol brasileiro, em linhas gerais, ele é mais veloz, ele acontece em um ritmo mais acelerado em relação ao futebol colombiano.
Então o Aguirre, além de tudo, vai precisar ler bem o jogo mais rápido, em menos tempo, para poder continuar compensando essa sua falta de mobilidade. Se isso não acontecer, a tendência é que ele sofra. Outra coisa que tem que acontecer para o Aguirre funcionar no Atlético é que ele tem que recuperar o seu melhor momento, recuperar a sua confiança, porque ele chega no futebol colombiano em um momento onde, por uma série de fatores, ele perde a posição na equipe para um defensor mais jovem. Então ele vai ter que recuperar o ritmo de jogo, ao mesmo tempo que mostra desempenho para poder convencer o torcedor de que ele é a solução que todo mundo estava esperando para o sistema defensivo do Atlético. E por último, mas não menos importante, talvez seja esse inclusive o ponto fundamental, o Aguirre vai ter que se mostrar capaz de participar do modelo de jogo idealizado pelo Odair Hellmann, que é um modelo de jogo que sim, marca em bloco médio-baixo, ou bloco médio, na maior parte do tempo, então o Aguirre não tem tanta profundidade para defender. Mas em alguns momentos, alguns gatilhos vão fazer com que a equipe do Odair parta para uma pressão no campo de ataque. Quando um jogador sai na pressão em cima da defesa adversária, todo mundo tem que se movimentar, todo mundo tem que saltar na pressão, todo mundo tem que encurtar a distância para o seu marcador, para forçar o defensor que tem a bola, ou o goleiro que tem a bola, a fazer um passe mais difícil, mais complicado, podendo gerar assim uma recuperação da posse de bola no campo de ataque, por exemplo, ou dificultar, facilitar a recuperação da bola quando a bola for rifada. Então o Aguirre, ele é um jogador lento. Se ele conseguir se adaptar e executar bem esses saltos de pressão, tudo tende a funcionar melhor para ele. Se ele não conseguir fazer isso, aí a tendência é que o desempenho dele no Atlético murche muito rapidamente, porque vão gerar transições, vão gerar contra-ataques, e contra-ataques é tudo aquilo que o Aguirre não tem condições de lidar. Então é uma contratação, gente, que não me empolga. É um jogador que já teve bons momentos, que tem as suas qualidades, principalmente com a posse de bola. Não é um defensor incompetente, tem também os seus recursos para compensar essa sua falta de mobilidade, mas eu tenho sim muitas desconfianças. Eu não sei se o Aguirre é o zagueiro que o Atlético precisava. Mas quero saber também a opinião de vocês. Claro, o que vocês acharam da contratação de João Felipe Aguirre pelo Atlético Paranaense? Tem um pessoal trabalhando aqui do lado. Eu vou encerrar o vídeo assim mesmo, gente. Peço desculpas. Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a vida do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.